Bem-vindo ao Resenha 2.0. Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você já percebeu que, em muitos lugares da vida, empresas, política, negócios, até amizades, quem sobe mais rápido raramente é a pessoa mais inocente da sala? Nem sempre é a mais inteligente, nem sempre é a mais talentosa, mas quase sempre é a que entende como o poder funciona. Enquanto alguns acreditam que o mundo opera apenas com esforço, mérito e boas intenções, outros já perceberam algo mais antigo, mais silencioso e muito mais real. O poder sempre foi um jogo, e quem não entende as regras desse jogo, inevitavelmente acaba sendo peça dele. É exatamente sobre isso que fala o livro As 48 Leis do Poder, escrito por Robert Greene. Um livro que já foi chamado de Manual de Estratégia, Tratado de Psicologia Social e, por alguns críticos, até de Manual de Manipulação. Mas, independente da opinião, existe um fato impossível de ignorar. Depois de ler esse livro, você começa a enxergar o comportamento humano de outra forma, porque Greene faz algo raro. Ele não fala de poder como o ideal. Ele fala de poder como ele realmente funciona. Robert Greene não surgiu no mundo literário como um teórico distante da realidade. Antes de escrever, ele passou por mais de 50 empregos diferentes. Trabalhou como jornalista, tradutor, editor, roteirista em Hollywood. Passou por ambientes corporativos, criativos, competitivos. E em todos esses lugares, ele começou a notar um padrão curioso. Algumas pessoas, aparentemente comuns, sempre acabavam em posições de influência. Não eram necessariamente as mais brilhantes, mas sabiam algo que muitos ignoravam. Sabiam ler o jogo social. Sabiam quando falar, quando desaparecer, quando agradar, quando intimidar. Essa observação despertou uma pergunta que mudaria a sua carreira. Será que existem regras universais que governam o poder? Greene passou anos estudando história em busca dessa resposta. Reis, imperadores, generais, estrategistas, cortesãos, diplomatas, líderes políticos. Ele mergulhou em séculos de decisões humanas. O resultado foi As 48 Leis do Poder. Publicado em 1998, o livro rapidamente se tornou um fenômeno. Milhões de cópias vendidas, leitores que vão de empreendedores a artistas, de executivos a estudantes de estratégia. Porque o livro toca em algo profundo. Ele mostra que, embora a tecnologia mude, a natureza humana permanece assustadoramente parecida. E é nessa natureza que o poder se move. Ao longo da obra, Greene apresenta 48 princípios observados repetidamente na história. Cada lei é acompanhada de histórias reais, exemplos históricos e interpretações estratégicas. Uma das leis mais conhecidas diz: nunca ofusque o mestre. Parece simples, mas pense nisso. Em muitos ambientes profissionais, pessoas talentosas cometem um erro clássico. Elas tentam mostrar o tempo todo o quanto são mais inteligentes que o chefe. Resultado, o chefe se sente ameaçado. E, no jogo do poder, ameaçar o ego de alguém acima de você raramente termina bem. Greene mostra que estrategistas bem-sucedidos muitas vezes fazem o oposto. Eles fazem seus superiores parecerem ainda mais brilhantes. Porque quando alguém se sente poderoso ao seu lado, você se torna útil para esse poder. Outra lei extremamente provocativa diz: faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito. Soa duro, talvez até injusto, mas Greene demonstra como diversos líderes históricos dominaram exatamente essa habilidade. Eles sabiam organizar talentos ao redor deles, sabiam delegar, direcionar, orquestrar. Enquanto outros produziam, eles controlavam a narrativa. Outra lei fascinante afirma: diga sempre menos do que o necessário. Quem fala demais revela intenções. Quem revela intenções perde vantagem. Silêncio estratégico sempre foi uma arma poderosa. Napoleão usava, diplomatas usam, grandes negociadores usam. E Greene mostra como, ao longo da história, quem controla a informação frequentemente controla o resultado.
Mas talvez a maior força do livro esteja em mostrar que o poder raramente é óbvio. Ele opera nos detalhes, nos gestos pequenos, nos olhares, nos silêncios. Imagine uma situação comum. Você entra em uma empresa nova, cheio de energia, cheio de ideias, quer mostrar serviço. Você trabalha duro, entrega resultados, propõe melhorias, mas algo curioso acontece. Existe um colega que aparentemente trabalha menos que você, mas sempre está mais próximo das decisões, mais perto da liderança, mais presente nas conversas importantes. Você se pergunta como? E a resposta muitas vezes não está na produtividade, está na estratégia social. Esse colega talvez tenha entendido algo que muitos ignoram. Ele observa mais do que fala. Ele constrói alianças silenciosas. Ele sabe quando elogiar, quando desaparecer, quando apoiar uma ideia. Ele não joga apenas o jogo do trabalho, ele joga o jogo do poder. E é esse jogo que Green revela. Agora, imagine outra história. Um jovem profissional entra em uma empresa cheio de talento. Em poucos meses, ele começa a sugerir mudanças profundas no trabalho do próprio diretor. Ele tem boas ideias, mas comete um erro clássico. Ele faz o diretor parecer ultrapassado diante da equipe. O que acontece depois? O jovem talento não é promovido, ele é isolado. Suas ideias deixam de ser ouvidas, seu crescimento trava. Não porque ele não era capaz, mas porque ele violou uma regra invisível, ele ofuscou o mestre. E no mundo real, muitas derrotas não acontecem por falta de competência, acontecem por falta de leitura estratégica. As 48 leis do poder funcionam quase como um radar para essas dinâmicas invisíveis. Depois de ler o livro, reuniões parecem diferentes, conflitos parecem diferentes. Até conversas aparentemente inocentes começam a revelar camadas estratégicas. De repente, você percebe que muitas pessoas não estão apenas conversando, estão negociando influência, estão medindo território, estão jogando. Uma das grandes forças da obra é justamente essa franqueza brutal. Green não tenta romantizar o comportamento humano. Ele não diz que o mundo deveria funcionar assim. Ele diz que, historicamente, ele funciona assim. E essa honestidade gera frases que ficam ecoando na mente. Quem tenta agradar a todos acaba não controlando ninguém. A aparência de poder muitas vezes vale mais do que o poder real. No jogo do poder, ingenuidade raramente é recompensada. Essas ideias podem parecer duras, mas também são profundamente reveladoras. Não é à toa que o livro se tornou um clássico moderno sobre estratégia social. A obra ganhou notoriedade internacional e permanece popular décadas após seu lançamento. O nome de Robert Greene passou a circular em discussões sobre liderança, influência e comportamento humano. A Forbes já destacou Greene como um dos autores contemporâneos mais relevantes quando o assunto é dinâmica de poder e estratégia psicológica. E isso acontece porque o livro toca em algo universal. Todos nós participamos de jogos de poder, mesmo quando fingimos que não. No trabalho, na política, nos negócios, nas relações sociais. Mas o livro também tem suas controvérsias. Alguns leitores acham o tom excessivamente cínico. Outros acreditam que certas leis podem incentivar comportamento manipulador. E essa crítica não é totalmente injusta. Se alguém ler o livro sem maturidade, pode interpretar como autorização para agir de forma antiética. Mas Greene nunca afirma que as leis são moralmente boas. Ele afirma apenas que elas aparecem repetidamente na história humana. Ignorá-las não faz com que desapareçam, pelo contrário, apenas garante que outros, mais conscientes delas, terão vantagem. Talvez a forma mais saudável de ler as 48 leis do poder não seja como um manual para manipular pessoas, mas como um manual para entender jogos sociais, para reconhecer estratégias, para evitar armadilhas, para não ser ingênuo em ambientes onde ingenuidade pode custar caro, porque conhecimento de poder não precisa levar à manipulação, pode levar à consciência, e consciência sempre gera escolhas melhores.
No final das contas, o livro não ensina apenas como conquistar poder. Ele ensina algo ainda mais importante: como não perder poder sem perceber. E isso muda a forma como você enxerga muitas situações da vida. Voltando à pergunta do começo, por que algumas pessoas parecem sempre estar no controle das situações? Por que algumas carreiras avançam enquanto outras ficam estagnadas? Talvez a resposta não esteja apenas em talento. Talvez esteja em algo mais silencioso: a capacidade de entender o jogo humano. As 48 Leis do Poder não é um livro confortável, mas é um livro que abre os olhos. Ele mostra que o poder não é um acidente. Ele é um sistema, um jogo. E todo jogo tem regras. Você pode ignorá-las ou pode aprender a reconhecê-las. E muitas vezes, essa escolha define quem move as peças e quem é movido. Se esse livro faz sentido para você, adquira pelo link na descrição. Obrigado por acompanhar mais uma resenha aqui no canal. E se você gosta de livros que revelam os bastidores da mente humana, nos cards finais você também vai encontrar análises de obras como A Arte da Sedução, Maquiavel, O Príncipe e outros clássicos sobre estratégia e comportamento. Nos vemos na próxima leitura.